me chamou muita atenção que eu vi que, sei lá, 70%, 60% das moças do seu Instagram, elas falam muito de HPV. Eu comecei a ficar até com medo, porque eu falei assim, nossa, essa mulherada toda tá com HPV, então quer dizer, eu tô com HPV também? Como é que funciona isso? É normal isso? É normal, provavelmente você tá com HPV sim, Olha, ou já teve em algum momento da sua vida. Porque estima-se aí que mais ou menos 80% das pessoas sexualmente ativas já entraram em contato com HPV em algum momento da vida. entendi. Né? Só que o HPV é um vírus que na maioria das vezes, ele não causa nada na pessoa. Na maioria das vezes, ele é eliminado espontaneamente ou fica latente no organismo. Mas calma, o HPV, então, ele é mais, vamos dizer assim, ele não faz muita coisa no homem, mas faz na mulher ou não? Como é que funciona isso? Porque eu vejo mulheres reclamando muito, eu não vejo homem falando de HPV, por exemplo, sabe? Então, na mulher pode causar algumas consequências mais graves e no homem não? Pode causar nos dois, no homem e na Entendi. mulher. Mas, geralmente, é mais comum causar consequências na mulher. Porque a mulher tem uma anatomia mais favorável para isso. Entendi. Então agora vamos lá, fazer aqui um advogado do diabo. Por exemplo, eu tô casado há 10 anos, entendeu? Eu não sabia que eu tinha HPV. Do nada eu apareço com HPV. Quer dizer, foi minha esposa que me traiu, então? Como é que isso é real? A gente pode ter essa noção assim? Por exemplo, nossa, apareci com HPV, foi minha esposa. Não dá para dizer isso com certeza. Uhum. O HPV ele pode ficar no nosso corpo quietinho por décadas, anos, meses, né? Não dá para saber quanto tempo foi que você pegou HPV. Você pode ter pegado HPV na primeira relação sexual da sua vida, você pode ter pegado HPV depois em pouco tempo. Então não dá para dizer exatamente quando foi que você pegou HPV, né? Não dá para dizer não dá para afirmar que HPV é traição durante um relacionamento. Entendi. Porque na minha cabeça, até quando a gente fala assim de doenças sexualmente transmissíveis, né? Eu achava que HPV era coisa daquela tipo assim, aquelas capivara batuqueira que sai transando com todo mundo. Aquela mulherada mais promíscua, assim. Então, na verdade, não. É super normal, né? Não precisa ser só a mulherada mais saliente aí, né? Não, já para você pegar HPV na primeira relação sexual da vida, como eu disse, tem muita paciente minha que tem HPV, que pegou de um único parceiro, né? Só que isso abala muito a autoestima da mulher, né? Isso abala muito. As pacientes ficam achando que elas são sujas, né? Que elas são promíscuas, né? Mesmo tendo relação sexual com uma pessoa só, né? Mas não é coisa de capivara batuqueira, isso é coisa de isso é coisa de pessoas que têm relação sexual, isso é coisa de gente adulta. A HPV é coisa de gente adulta, pessoas que têm vida sexual ativa. Entendi. E voltando nessa parte da traição, que isso aí é muito interessante, né? Pensando, por exemplo, que eu vi umas moças falando de, por exemplo, peguei HPV no banheiro da academia, sentando sei lá, no banco da academia. Isso é real ou é papo furado dessa mulherada falando isso? Porque eu vi muita gente falando isso no teu Instagram. Gente, não dá pra pegar HPV em banco de academia. Não dá pra pegar HPV sentando em banheiro público. Não dá pra pegar HPV usando toalha de outra pessoa, nem calcinha de outra pessoa. Eu não sei por que alguém usaria calcinha de outra pessoa. Não dá pra pegar HPV de nenhum outro jeito, né? Eu já tive uma paciente que tava com medo de passar HPV pra filha porque usava o mesmo banheiro que a filha dela. Tipo, não dá. Até porque não dá, não tem como, né? Imagina, passar HPV num banco de academia. O HPV não é um super-herói que ultrapassa a roupa, entendeu? Entendi. É um vírus de transmissão sexual, é um vírus sexualmente transmissível, transmite pelo contato pele-pele, mucosa-mucosa, né? Precisa de contato direto para ter transmissão. É porque eu vi muito isso, as pessoas falando essa questão desses métodos de transmissão. Eu falei assim, nossa, aquela mulherada batuqueira ali tá começando a caçar assunto pra não falar que traiu, né? Mas vamos entrar até num outro caminho. Por exemplo, sei lá, eu que coloquei meu implante misterioso, entendeu? Tava lá cavalo cansado, não queria transar mais, coloquei meu implante misterioso lá com tadalafila também pra deixar saliente. E aí o que acontece? Antes de colocar, eu poderia pensar que o meu HPV tinha sumido? Se eu não estiver transando, o meu HPV pode sumir? Como é que funciona isso? Porque você falou que ele meio que às vezes fica dormente. Então, se eu estiver não transando, o meu HPV some? O HPV pode sumir, independente de você estar transando ou não. Entendi. Né? Quando o HPV entra no corpo de uma pessoa, ele pode seguir 3 caminhos diferentes. O primeiro é ser eliminado espontaneamente pelo organismo, porque é o que acontece na maioria das vezes, o HPV é uma infecção transitória. O segundo é ficar latente no organismo, quietinho, sem causar nenhuma lesão. E o terceiro é causar alguma lesão, né? Essa lesão pode ser, por exemplo, uma verruguinha, pode ser uma lesão precursora de câncer ou um câncer.
né? Mas na maioria das vezes o HPV é eliminado espontaneamente. E é legal você comentar isso aí da questão do câncer, porque estava justamente aqui na minha pauta. Porque como eu vi muitas mulheres falando de HPV no teu Instagram, eu vi muitas mulheres falando de câncer. Então, assim, tem sentido essa relação. É totalmente... Tá alinhado ali o HPV com o câncer diretamente? Sim, 99% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelo HPV. E 99? 99% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelo HPV. Porém, a grande maioria das pessoas com HPV jamais vão ter câncer de colo de útero. Entendi. E calma, porque aí essa questão até do câncer é muito delicada, porque a primeira postagem tua no Instagram tem a ver com um câncer teu até, né? E antes de falar do câncer, me fala uma coisa, como é para uma médica que a gente fica assim, vocês tratam as pessoas diariamente, às vezes dezenas, centenas de pessoas por dia, como é para uma médica saber que ela tem câncer? O que passa na tua cabeça, assim? Sabe, dá um sentimento de impotência que, por exemplo, uma coisa é cuidar dos outros, outra coisa é você saber a tua realidade, né? Você olha o exame e fala, tô ferrada. Como é que funciona isso? Certo. Eu, na verdade, eu tive um pré-câncer de colo de útero, né? Eu, ginecologista, tive um pré-câncer de colo de útero, mesmo fazendo meus exames de rotina, certinho, bonitinho, né? E é exatamente o que você falou. Quando a gente é paciente, quando a gente vira paciente, a gente deixa de ser médico, né? A gente vira totalmente... fica à mercê dos outros profissionais, porque a gente esquece tudo que a gente aprendeu, né? É uma coisa que a gente achava tranquilo, que, tipo, é besteira, é uma coisa que eu trabalho todo dia, né? Isso passa a ser um bicho de 7 cabeças, passa a ser uma coisa enorme, né? Mesmo trabalhando com isso todo dia, mesmo sabendo que era uma coisa tranquila, eu fiquei desesperada, eu chorei pra caramba, né? Então, foi muito difícil, eu deixei de pensar racionalmente, comecei a pensar com emoção mesmo, com o coração. E foi muito difícil, né? Mas fiz minha cirurgia, me tratei, hoje estou acompanhando e tá tudo certo. E tá tudo certo. Isso. E é engraçado que você falou, mesmo fazendo os exames de rotina, isso é importante falar pro pessoal, né? Porque assim, você fazer os exames de rotina não te isentam de ter um câncer. Mas o que acontece, né? Vê se eu tô errado. Você consegue pegar a doença logo no início. Então, assim, você tem uma probabilidade de cura muito grande, então, né? Então, assim, é absurdamente fazer os exames preventivos, né? É exatamente isso. Tem muita paciente que chega para mim revoltada, revoltadíssima, achando que, tipo, mas eu fazia meus exames de rotina todo ano, eu fazia tudo certinho, e mesmo assim eu descobri um pré-câncer, né? O NIC2, o NIC3. É porque nos exames estavam tudo errado, estavam tudo sendo mal feito, o médico não pediu os exames direito. Não, gente. O exame foi feito para isso, né? Que bom que descobriu isso, Sim. Descobriu na hora certa, né? Você não tem que ficar revoltada, você tem que ficar feliz. O exame servia justamente para isso, então não é para ficar revoltada, é para ficar feliz. Não importa se pegou na fase de NIC 2, NIC 3, NIC 1, não importa. O que importa é que descobriu no momento em que o problema pequeno, antes de virar um problema grande, antes de virar um câncer. Descobriu na hora certa, então fique feliz por isso. Porque imagina se você não fizesse os teus exames regularmente. Que beleza, você é médica, mas assim, a mulher que às vezes abandona 2, 3 anos sem fazer exame, com certeza ela não pegaria na fase de pré-câncer, talvez pegaria já numa fase mais aguda, né, mais grave da doença, e aí com certeza talvez... poderia evoluir a óbito ao paciente, enfim, né? Não teria uma cura igual teve no seu caso, né? Então, basicamente é isso, né? Todas as mulheres têm que fazer essa questão dos exames preventivos, e isso é 6 em 6 meses ou ano em ano? Explica um pouquinho melhor para quem está assistindo, assim. Isso depende muito de paciente para paciente, de como são os resultados de cada paciente. Vamos lá, pelo Ministério pelo protocolo do INCA, o Papa Nicolau é feito para mulheres de 25 a 64 anos, anualmente por 2 anos. Né? Mulheres sexualmente ativas de 25 a 64 anos, anualmente por 2 anos. Depois de 2 exames normais, ele pode ser feito a cada 3 anos. Já pela Organização Mundial de Saúde, o rastreamento do câncer de colo de útero ele é feito com o exame de genotipagem do HPV, né? O exame de PCR do HPV. Né? Esse exame é feito a partir dos 25 anos, a cada 5 anos. Se vier normal, a cada 5 anos. Entendi.
E pensando nessa questão até do HPV, até que a gente estava conversando anteriormente, eu vi uma mulherada preocupada em tentar descobrir de quem elas tinham pego e tudo. Então isso é uma besteira absurda, né? Entendeu? Porque às vezes ela pegou há 8 anos atrás e não tá sabendo o que tá acontecendo, né? Exatamente. Tem muita mulher que fica desesperada querendo fazer continha de há quanto tempo que eu peguei, de há quanto tempo eu tô com essa verruga, há quanto tempo eu tô com essa nick, e aí para saber há quanto tempo que eu tô com esse HPV, fica fazendo continha desesperada. Gente, não tem por que ficar fazendo continha, não dá para saber de quem pegou, não dá para saber há quanto tempo pegou, não dá, né? Não tem por que ficar fazendo essas continhas. O HPV tem um tempo variável para se manifestar. Ele pode demorar meses, pode demorar décadas, pode nunca se manifestar. Então, não tem por que ficar fazendo continha. Entendi. E outra pessoa perguntou aqui, o HPV e vacina, como é que é? Tem que tomar vacina, não tem? Como é que funciona isso? Ela falou aqui de, sei lá, se tem 2 tipos de vacina, não sei, enfim. Perfeito. O HPV, existe a vacina mesmo do HPV, né? Existem 2 tipos de vacina, a quadrivalente, que protege contra 4 subtipos do vírus, e a nonavalente, que protege contra 9 subtipos do vírus, porque existem centenas de subtipos do vírus, né? A quadrivalente protege contra 70% dos casos do câncer de colo de útero. A nonavalente protege contra 90% dos casos de câncer de colo de útero. Entendi. Então, pensa, é uma vacina que protege contra um câncer, né? Então, tem que tomar. Tem que tomar. O SUS fornece essa vacina para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos de idade. Está no calendário vacinal. E fora do calendário vacinal, ele está tentando fazer um resgate para pessoas que não se vacinaram ainda até os 20 anos. Entendi. Né? Então, tem que vacinar. No SUS, a gente tem a vacina quadrivalente. Né? Não tem a... Não tem a nona. A nona veio para o Brasil ano passado. Né? Mas na rede privada, a gente tem a nonavalente e está disponível para pessoas de até 45 anos. Tá. E continuando aí, lembrando que eu sou leigo. A pessoa toma essa vacina onde? No hospital? Pode tomar na farmácia? No consultório você aplica? Como é que é? É uma injeção? É um comprimido? É uma injeção. É uma injeção. É uma injeção que você toma hoje, depois toma daqui a 2 meses, depois daqui a 6 meses, né? Então, são 3 doses. Tem que ir em laboratório, qualquer laboratório que você for, né? Desses que fazem exames de sangue, né? Ah, tá. Laboratório. Laboratório que faz exame de sangue. Ano passado, eu fiz uma ação no meu consultório, um dia da vacina. Eu consegui vacinar em torno de 15 mulheres que foram no meu consultório vacinar. Foi em parceria com um laboratório grande daqui de São Paulo. E a gente vacinou bastante mulher e foi bem legal. E, no caso, assim, eu vendo a importância disso, não seria, às vezes, interessante criar uma ação mais periódica, por exemplo, de, sei lá, uma vez por mês ter isso no consultório, fazer uma parceria mais fixa com algum laboratório, sei lá, não sei qual indústria farmacêutica que faz. Isso não seria, às vezes, mais viável? Às vezes, não só com você, pensando assim, né, vendo de fora, tá? Não só com a doutora Gíulia, mas com outras ginecologistas e vários pessoas da área terem isso mensalmente no seu consultório, não valeria a pena? Ou que falta iniciativa, falta interesse? Olha, eu pretendo fazer, né? Está nos meus planos fazer. Eu acho que falta um pouco de iniciativa dos laboratórios, eles deviam divulgar um pouco mais isso, porque muitos médicos nem sabiam disso, que existia essa possibilidade de fazer. Né? Eu fiquei sabendo que uma colega fazia, então eu fui atrás do laboratório para saber se eles queriam fazer no meu consultório. Entendi. Entendeu? Mas eu pretendo repetir essa ação no meu consultório mais vezes. Tá, e agora continuando como leigo aqui. Beleza. Fazer com o laboratório, o que envolve isso? Envolve só uma parceria do laboratório? Custos envolvidos no processo? Como é que é? Assim, é caro essa vacina? Ou quando você faz essas ações, elas são gratuitas ou elas são pagas ou bancadas pelo consultório, pelo laboratório? Eu não ganhei 1 centavo com isso. Eu forneci o lugar, forneci o ambiente, né? O local. O laboratório, o benefício para as pacientes maior foi fazer no local que elas estavam acolhidas, que elas conheciam. Entendi. E não num laboratório que elas não conheciam. Elas foram lá, elas me conheciam, sabiam quem eu era. Confiavam em você. Confiavam em mim. E elas tiveram também 10% de desconto do laboratório de uma vacina que já é muito cara, que custa aí entre 900 e R$1.000 por dose. Por dose. Não, exatamente isso que eu ia te perguntar. O custo, entendeu? O custo médio, né? Eu sei que custo é meio relativo, não sei se tem vários laboratórios. Estou pensando como igual refrigerante, né? A Coca-Cola é um custo, a Dolly é outro, beleza. Então, assim, tem 2 tipos de vacina. O custo é o mesmo ou uma é mais cara porque é mais eficaz?
E, basicamente, eu ia te perguntar o valor. Uma você falou que é mais ou menos 900 A mil nona reais. valente está entre 900 e R$ 1.000. A tetravalente só tem no SUS. Entendi, não tem Não tem laboratório. mais na rede privada. Beleza. E no caso, R$ 1.000, então são as 3 doses, então é R$ 3.000 para paciente se... Tá. E aí, fazendo no meu consultório naquele dia, a paciente conseguia 10% de desconto. Entendi. É um bom desconto. E a vantagem pro laboratório era se promover, né? Sim, sim. Não, até na verdade é uma venda pro laboratório. É uma né? venda, é. Na verdade, o que eu tô aqui estimulando, quem deveria fazer é o laboratório. Para mim, se eu fosse do laboratório, eu ia ligar para todas as ginecologistas e falar: ô, vamos fazer uma ação aí uma vez por mês, entendeu? Sabe? E às vezes até ceder mais nessa questão do valor. Porque a gente sabe que às vezes o aumento da produção, né, barateia o custo, às vezes, da vacina. Então, por exemplo, hoje uma vacina que, vamos dizer assim, tá sendo aplicada por 1 milhão de pessoas, tá? Pronto. Vamos dizer que o laboratório começa a passar a produzir 3 milhões. Com certeza esse valor vai cair de 1.000 para 400, 500 reais. Então talvez se popularize mais diante da quantidade, né? Sim. Então fica a dica aí pro laboratório, né? Para tentar fazer essa popularização. Porque realmente eu achei puxado o valor, né? Não é para qualquer pessoa, né? Não é para qualquer pessoa. Entendi. Então tem que ir pro SUS, não é as 7 maravilhas, mas o SUS não pega as pessoas mais velhas, né? só dá para pessoas de 9 a 14 Entendi. anos, com essa ação aí que estão fazendo até aos 20 anos. E para pessoas imunossuprimidas até os 45 anos. Entendi. Só para imunossuprimidas. Entendi. Que são imunossuprimidas, são pessoas com HIV, que estão fazendo quimioterapia, que usam imunossupressores. Que é para não piorar a situação, às vezes, Isso. com doenças que vêm ali, né? Que aproveitadoras, né? Isso. Perfeito. Tá. E então, de graça, não tem conversa para as pessoas que estão ali no intermediário da idade, né? Não Não. tem caminho. Beleza.